Vamos lá, mais um vídeo para o canal e hoje nós vamos falar sobre rendimento. Quando eu falo sobre rendimento, eu estou querendo dizer sobre o quanto o seu mate ele dura, o quanto você consegue tomar o mesmo mate com determinada quantidade de água. E aqui o nosso intuito vai ser dar algumas dicas gerais, das mais simples até de umas que são mais óbvias, até umas que são menos óbvias, para que você consiga extrair o máximo possível do mate que você fizer. Independente de qual seja, que você consiga ter uma durabilidade maior, ou seja, tomar mais litros de água, mais ml de água com o mesmo mate. E para isso, nós vamos começar com a primeira dica, e a mais óbvia, que é a quantidade de erva mate. Porque, claramente, quanto mais erva você consegue colocar numa cuia, mais tempo você consegue aproveitar esse mate, né? Mas também isso vai depender muito de outros fatores, de como você toma esse mate. E esses aspectos nós também pretendemos citar aqui. Então, o primeiro, o mais simples, é a quantidade de erva mate. Só que no final de todas as dicas que eu der, isso vai fazer mais sentido, porque uma complementa a outra, uma acaba influenciando na outra e no final a gente vai ver como isso faz mais sentido. A segunda dica seria... Eu tenho uma dúvida com relação à primeira dica, quantidade de erva mate. O padrão de erva mate influencia? Boa pergunta. Então, essa é uma ótima pergunta. E influencia porque, dependendo do padrão de erva mate, ela vai ter um sabor mais ou menos intenso. Como, por exemplo, as ervas tradicionais brasileiras, as bem fininhas, elas normalmente têm um sabor mais suave, mais brando. E com isso é natural que a gente tenda a colocar mais erva na cuia. E naturalmente as cuias também são maiores. Normalmente quando se fala de um chimarrão mesmo tradicional, são cuias grandes. Agora, indo para outro lado, quando a gente fala, por exemplo, de erva mate argentina, a gente fala de uma erva mate mais encorpada, que tem um sabor mais forte, ou até mesmo a uruguaia, que é ainda mais forte. E quando nós vemos uruguaios, por exemplo, tomando a erva mate deles, costuma ser o quê? Naquelas cuias coquinho, por exemplo, que são cuias pequenas, normalmente que cabem pouca erva mate, porque a erva mate já possui um sabor bastante intenso, então não tem necessidade de se colocar muita erva. Então, naturalmente, a tendência é que quanto mais intenso o sabor da erva, menos erva a gente precisa colocar. Só que é claro, cada um toma erva mate do jeito que gosta, e isso não é uma regra, mas tende a seguir mais por essa linha. Respondida a pergunta? Respondido. Então, o padrão, para quem não pegou, quem não sabe, o que é o padrão de erva mate? Então, esse daqui é um assunto complexo porque envolve muita coisa, mas falando basicamente, nós temos, por exemplo, os padrões brasileiros, nós temos o padrão argentino, o uruguaio, o paraguaio, são diferenças, são características de cada padrão. Por exemplo, a moagem, se é repousada ou não, se ela vai ser mais fininha, vai possuir mais pó, menos pó, se tem mais talo ou menos talo. Então esse é um assunto bem complexo, que precisaria de um vídeo só para isso. Mas a verdade é que cada padrão desse possui características próprias. E como eu falei aqui, como eu citei a questão do sabor, no caso, o sabor do tradicional brasileiro, que é um padrão, ele tende a ser mais suave do que, por exemplo, um uruguaio, que por várias características que eu não vou citar agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tem um sabor mais forte, mais intenso. E é mais ou menos por aí, mas faremos um vídeo futuramente para falar melhor dos padrões e explicar cada detalhezinho que eles possuem. Perfeito, não dá para mudar o assunto agora. Não dá pra gente ir por esse, que é um caminho muito longo mesmo. Então vamos para a segunda. Beleza, a segunda é o Tamanho da cuia. tamanho da cuia foi o primeiro, não? Não, quantidade de erva mate. Verdade. Tamanho da cuia. O tamanho da cuia vai influenciar por quê? Porque um dos fatores, que até se eu não me engano a dica é a seguinte, que é sobre montar um morrinho.
para que você consiga montar bem o morrinho, você precisa de uma cuia que seja, vamos dizer, condizente com a quantidade de erva mate que você está colocando. Por exemplo, se você quer tomar pouca erva mate, como até citei dos uruguaios, por exemplo, você vai procurar uma cuia que cabe menos erva. E por que isso? Para que você consiga montar melhor o seu morrinho e conseguir ter essa reserva de erva mate. Eu já estou até entrando na terceira dica, que é justamente o de montar um morrinho. Então, por isso que eu disse no início que as dicas elas vão se encaixando. Porque primeiro é a quantidade de erva mate, a segunda é o tamanho da cuia e a terceira é o morrinho. Porque tudo isso é um conjunto. Você decide a erva mate que você vai tomar, como por exemplo a que eu vou tomar aqui, vou montar junto com vocês. Aqui eu vou utilizar uma moída grossa da Barão. Essa é uma erva mate que, para o meu paladar, ela tem um bom desprendimento de sabor. Tem um sabor mais intenso. Não é intenso como uma argentina ou uruguaia, mas ela desprende bem o sabor. E eu não quero tomar muita erva mate. Eu sei que com uma pequena quantidade eu consigo desprender um bom sabor. Então, eu vou colocar pouco de erva mate e eu vou escolher uma cuia pequena, por exemplo. Olhando aqui, essa cuia pode até parecer grande para vocês, mas se eu mostrar a parte interna, vocês vão ver que cabe pouca erva mate aqui. Não dá pra ver muito, mas... Não dá pra ver muito? Dá. A gente consegue mostrar melhor? Vira um pouquinho de novo, vou tentar focar. Sim. Isso. Beleza. Mas mesmo que vocês não consigam ver, aqui é uma cuia que tem uma madeira bem grossa, então a parte interna dela não é grande, e é isso que importa pra gente. E a ideia principal, eu escolhi a erva mate que eu quero tomar hoje, que é a moída grossa da Barão, e não quero tomar muita erva mate, vou colocar pouca erva mate, então eu escolho uma cuia pequena. Não vou escolher uma cuia gigante, porque senão eu não conseguiria montar o meu morrinho, já que eu pretendo colocar menos erva. Então até agora foram 3 dicas. 3 dicas. E entrando mais específico agora na questão do morrinho, o morrinho é porque ele vai criar uma reserva de erva mate. Vai ter uma erva mate que vai ficar mais seca, porque não vai ter entrado em contato com a água ainda. E com o passar das cevadas, nós vamos cevando esse morrinho, que se eu não me engano é a quarta dica. Como eu falei, vai tudo se conectando. Justamente, eu vou montar aqui para vocês e vou mostrar melhor. Mas nós teremos um morrinho bem feito, né? Um morrinho bem firme, para que a gente consiga guardar essa erva mate. Conforme ela for perdendo o sabor, nós vamos molhando mais e assim a gente mantém o sabor desse mate por mais tempo. Porque se eu faço um mate sem um morrinho, que é algo que você pode fazer, só que ele não vai durar tanto tempo, porque você não vai ter uma erva mate de reserva, você vai ter molhado toda a erva, então vai desprender o sabor mais forte, muito rápido, e em poucas cuias você já não vai ter mais um sabor proeminente do mate. Então isso não é sobre a forma correta ou incorreta de se tomar mate, mas é uma forma tentando extrair o máximo, tentando tomar o máximo de água possível, sentindo um bom sabor, entende? Não tem um jeito certo. Se você só quer tomar algumas poucas cuias e nem fazer morrinho, jogar como nessa erva aqui, que é uma moída grossa, não tem nem problema, eu posso jogar a água direto nela sem fazer morrinho, que não vai entupir, por exemplo. Então é mais ou menos por essa linha. Esse daqui é só uma ideia para que você possa aproveitar o máximo possível o seu mate, não sobre a forma correta de se fazer. Perfeito. A gente falou bastante do morrinho e citou que a gente estava adentrando na quarta dica, mas eu acho que a gente não explicou direito qual é a quarta dica. A quarta dica... Qual é a quarta dica que a gente pode explicar melhor? Não sei se ficou claro. A quarta dica, no caso, é de cevar o morrinho, certo? Aos poucos. Aos poucos. Então, voltando aqui, a gente parou na parte do morrinho. A gente fez um morrinho bem feito. E a questão é que, com o passar do tempo, nós vamos tirando
um pouquinho só da parte do morrinho. A gente vai cedendo esse morrinho aos poucos. Nós não vamos jogar a água em cima do morrinho. Nós vamos jogar na partezinha dela que fica, como é que eu posso dizer? Na beirinha. Na beirinha. Nós vamos tirando de pouquinho essa erva mate seca e incorporando ela nessa nossa cevada, para que a gente consiga desprender o sabor aos poucos. Como eu falei, não jogar na erva mate toda, a gente vai jogar por partes. Cada vez que eu for tomar, eu vou tirar bem pouquinho da erva mate que está no morrinho, para que assim eu mantenha o sabor dela. E nós temos uma quinta dica, ou agora a gente já vai pro preparo? Tem um extra. Tem um extra? E qual que é o extra? Um indício de que o mate não está sendo bem cevado. Beleza. Essa, já posso dar agora. Até ia deixar para dar essa dica depois de montar. Mas uma dica, na verdade, de como você pode saber que o mate ele tá sendo bem cevado. Deixando um destaque aqui, que você colocou bem destacado, que não é uma regra. Exatamente. O que eu ia falar é que uma forma de se perceber que o mate está sendo bem cevado é quando você vê que tem bastante espumosidade nesse mate. E como a senhora Mation aqui acabou de dizer, não é uma regra isso. Pode ser que você não veja muita espuma e ainda assim tenha bastante sabor, porque depende muito também da característica da erva mate. Dependendo do tipo de erva mate que você está tomando, ela tem mais ou menos espumosidade. Mas costuma ser uma dica interessante. Normalmente, se você vê que ela tá bem espumosa, provavelmente ela está bem saborosa. Agora, quando ela começa a perder a espuminha ali, normalmente ela está mais aguada, não está com muito sabor. Mas é só um indício. Como nós falamos, não é uma regra. Mas é um forte e grande indício. É um bom indício. É uma coisa que eu normalmente fico de olho. Tem uma erva que a gente, acho que fez vídeo pro canal, que não fez muita espuma. Teve, por exemplo, acho que foi a... Na verdade, foi a amarela? Não fizemos vídeo dela. Não? Foi erva mate verde da Bitumirim, que eu fiquei surpreendido que normalmente as erva mate tradicionais, bem fininhas, elas têm uma espumosidade bastante grande. E essa erva mate verde da Bitumirim, ela não tinha tanta espumosidade. Porém, a da Bitumirim amarela, que é uma repousada, que normalmente tende a não ter tanta espumosidade, teve bastante espumosidade. Só que deixando claro aqui que a erva verde da Bitumirim, apesar de não ter tido tanta espumosidade, desprendia um bom sabor. Era um sabor assim, mais suave, mais para as pessoas que não gostam de sentir tanto amargor, mas desprendia assim, um bom sabor, mas não apresentava tanta espumosidade. Já a amarela deles, nossa, uma espumosidade incrível. Muita espumosidade e muito sabor também. Vale a pena vocês provarem aí. Então eu troquei. Trocou. Mas tá ótimo. Vamos montar então. Vamos montar nosso mate. E outra dica aqui também que eu acabei não falando, mas também na escolha das bombas. Eu até coloquei 3 opções aqui. Eu roubei uma. Como vocês podem ver, são bastante diferentes. Diferentes no quê? Diferentes no que a gente chama de bojo. Esse daqui é o que a gente chama de bojo pera. Essa daqui, acho que é bojo redondo que a gente fala. E essa daqui é uma de tela. De tela não, mola? De mola. Foi mal, falei errado. E o que isso vai mudar? Muita gente não presta atenção a esse detalhe. Mas, por exemplo, vou mostrar na prática, para ficar mais fácil de visualizar. Se eu coloco essa bomba aqui na cuia, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ela ocupa um bom espaço interno. Tem que virar cuia. mais. Mas assim? Até mais. Vamos ver se dá para visualizar um pouco, pelo menos. Porque a questão é que esse bojo, por ele ser bem grande, ele ocupa um espaço bem grande também aqui da cuia. Ou seja, se eu queria tomar pouca erva, aqui vai caber menos erva ainda. Agora, se eu coloco essa bomba aqui,
ela já não ocupa um espaço interno tão grande, então eu consigo colocar mais erva. Então aqui vai implicar no quê? Se eu quero mais ou menos erva. Eu já peguei uma cuia pequena porque eu quero pouca erva. E se eu quiser menos erva ainda, eu pego uma bomba que tem um bojo bem grande que vai precisar de menos erva ainda. Entende? E é claro, aqui também é bom destacar que o tipo de bomba, ela também vai muito de acordo com o padrão de erva mate. Porque se for uma erva mate fininha, você não vai utilizar uma bomba dessa, que vai entupir, aí não tem jeito. Aí não tem muita escolha. Normalmente, quando a erva é mais fininha, nós utilizamos uma dessa, que é um bojo maior, com mais filtragem, vamos dizer assim. Mas quando você tem a possibilidade de escolher, de decidir qual bomba utilizar, aí você pode pensar nisso, nesse detalhe, de poder colocar mais ou menos erva. E esse detalhe é o que eu vou levar em consideração agora. Por exemplo, eu quero pouca erva mesmo, não vou tomar muito mate hoje, vai ser uma térmica dessa só. Eu sei que eu não preciso de tanta erva mate. Então, até para economizar um pouco de erva mate, eu vou colocar essa bomba que tem o bojo maior. E por que eu tenho essa opção de escolher? Porque essa é uma erva mate, como eu mostrei para vocês, ela é moída grossa. Ela tem uma moagem mais grossa. Então eu sei que independente da bomba que eu utilizar, ela não vai entupir. E as dicas são essas. Agora vamos lá para os mates. Só um detalhe, você falou que não vai tomar muita erva hoje, mas eu vou. Vai. Qualquer coisa a gente prepara outra. Mas a ideia, a princípio, é tomar uma térmica dessa. E para tomar uma térmica dessa, esse mate que eu vou preparar agora vai ser suficiente. Beleza. Opa. Tô meio enrolado aqui. Foi o que você falou. Tá vendo só? Vamos lá. Aqui vai pouca erva mesmo. Pode até parecer para vocês que essa cuia aqui é grande, mas acreditem em mim, não é grande. Botei até bastante erva aqui. Diferente do tereré, esse não precisa se sacudir, né? Olha, falando de tereré, foi até importante você ter citado tereré, porque esses detalhes aqui, essas dicas que nós estamos dando, elas valem principalmente para o mate quente. O mate gelado não tem tanto essa necessidade. E até uma dica que eu acho que a gente acabou esquecendo de dar, que é, na verdade, até a principal dica, que é sobre o tempo que você mantém a água aqui dentro. Por exemplo, eu vou montar aqui o meu mate. Se eu colocar água e não tomar, se eu deixar ele em cima da mesa, vamos supor, estou estudando, estou trabalhando alguma coisa, eu coloco a água aqui e deixo em cima da mesa. A água ela vai começar a extrair o sabor da erva mate. Vai começar a extrair, quando você for tomar, vai estar com um sabor bastante forte, porém também vai ter extraído boa parte dessa erva mate. Entende? Provavelmente essa água vai até ter penetrado aqui pelo morrinho, porque a água começa a extrair bastante. E isso faz com que não dure tanto tempo. Você extrai o sabor de uma forma, como é que eu posso dizer? Intensa. Você extrai de forma intensa de uma vez só, e conforme você vai tomando, vai ter menos sabor para poder extrair dessa erva mate. Entende? Então é importante que quando você for tomar, você coloque a quantidade que você quer tomar, tome a água toda e deixe ali no canto, se você não pretende tomar em breve. E a próxima vez que você for tomar, aí sim você pega a cuia, coloca novamente a quantidade que você quer tomar, toma e deixa lá no canto. Nunca deixe a erva mate repousando lá com água. A não ser que já esteja no finalzinho e você esteja tentando desprender ali o restinho que tem, aí você deixa lá um tempinho para poder extrair bem. E inclusive essa dica funciona também para o tereré. Apesar das outras não fazer tanto sentido para o tereré, você pode fazer, eu faço na verdade, mas não muda tanta coisa, não muda muito. Mas essa questão aqui especificamente do tempo que você vai deixar a água ali absorvendo os sabores, isso faz sentido tanto para o mate quente
quanto pro mate gelado, que no caso aqui que eu tô falando, o tereré. Beleza? Vê se faltou mais alguma dica enquanto eu vou preparando aqui. Que essa dica não poderia ter faltado, ainda bem que lembramos aqui agora. O melhor ficou pro final. Pra quem ficou até o final, pegou a dica. Beleza. Não, agora não faltou nada. Não faltou, não. Não. Essa era qual dica que a gente pulou? Era depois do você vai aos poucos. Então era a última dica. Era. Aí eu fui te dando a orientação do Pulando. extra, né? Da espumosidade. Te deu uma pulada. Beleza, aqui explicando novamente. Eu escolhi minha erva mate. Não queria gastar tanto erva mate. Então escolhi uma cuia pequena. Lembrando novamente, não é externamente, é interna. Cabe pouca erva mate. Escolhi uma cuia pequena. Tem como mostrar? Agora não que eu tô montando o morrinho, mas daqui a pouco a gente tenta. Beleza? Se bem que eu acho que dá assim. Virando assim de lado. Bonitinho. Tá meio esquisito ainda que a gente não terminou a montagem. Pode continuar. Mas estamos no processo. Beleza? Então, voltando aqui, escolhi uma bomba com bojo bem grande também para justamente caber ainda menos erva na cuia. E lembrando que tudo isso é gosto de vocês. Caso vocês não queiram montar um morrinho, não queiram usar alguma dessas dicas, não é uma regra, não é a forma certa ou errada de se fazer, mas é uma forma de se fazer. E fazendo dessa forma, pode ter certeza, seguindo essas dicas, que o mate de vocês vai durar mais tempo. Isso com certeza. E principalmente nessa última dica que a gente deu de colocar na cuia apenas a quantidade que você vai tomar. Não deixar a água ali o tempo inteiro. Beleza. Deixa eu ver se a gente consegue mostrar. Se a gente consegue mostrar muito bem. Internamente não, mas dá pra ver o morrinho. Dá pra ver o morrinho. Beleza, esse morrinho, ó, dá pra ver a parte seca, não dá? Dá. Essa parte seca aqui de erva mate, que vai ser o que manterá o sabor dela até o final. E é claro, se eu for cevando da forma, entre aspas, correta. Se eu for tirando de pedacinho em pedacinho, ó, o morrinho, ele tá mais ou menos aqui, nessa parte. Conforme eu for tomando, eu vou tirando um pouquinho desse morrinho em cada cevada, tirando, até que a erva seca já tenha sido toda molhada. Aí eu vou cevando aos pouquinhos, justamente para manter esse sabor. Vamos ver se vai estar espumoso ou não, isso aqui. Beleza. Nós temos uma boa espumosidade aqui, que eu já sei com certeza que vai estar com bom sabor. Não vamos conseguir mostrar melhor para vocês, mas podem confiar. Vamos ver se não entupiu. Não falei tanto aqui que pode escolher a bomba que eu não sei como, mas se entupiu ou não. Se entupir, a gente dá um jeito. Muito bom. Viram que em poucos goles aqui eu já tomei a cuia inteira. Pra vocês verem como realmente é uma cuia pequena. Por mais que possa não parecer. Excelente. Essas são as nossas dicas. Alguma coisa para acrescentar? Não. Porque agora... Tá um climazinho de chuva no Rio. Tá uma delícia aqui. Agora eu vou aproveitar esse mate. Esse térmico aqui é lindo. Tô esperando a minha chance. E por hoje ficamos por aqui. Esperamos que essas dicas ajudem. E caso queiram que seu mate renda mais, pode seguir essas dicas que vai ajudar bastante. Vocês vão ter um ótimo rendimento. Só cuidado para não derramar água aí. Na vontade de mostrar.
É pior que eu tô tampando você com... Tampando. Quer que eu tente mostrar um pouco? não consigo. Foi. Ficamos por aqui. E bons mates pra todos. Pra mim. Ficou gostoso. Não deu pra mostrar, não. A espuma. Depois a gente tem que tentar filmar com outro celular. Pode ser. Botar Ou por virar cima. esse daqui pra cá. Tipo, virar assim pra baixo. Ia dar um pouquinho mais de trabalho, né? Porque pra depois voltar pra posição Então, normal. não vale a pena. Mas com outro celular daria pra gente filmar por cima e depois colocar na gravação. Eu tinha até pensado nisso e esqueci. Deixa pro próximo. Que agora mate tá um. Tá.